que muda depois dos filhos no casamento? Então, a gente falou algumas coisas aqui já com os filhos um pouquinho maiores, mas vamos lá para o início, né? Tu também é pai, sabe? A gente, na verdade, em seguida que o bebê nasce, tem ali toda uma adaptação para o corpo da mulher, né? Porque ficaram 9 meses, enfim, toda aquela coisa. O sono implica muito, o corpo dela demora para voltar, né? Um tempo. Tem a questão da amamentação, que é um cuidado que a gente tem com o corpo da mulher. Mas tudo isso tem um timing, né? Porque aqui aí é onde a gente vê os casais se perdendo. Então, por exemplo, tem um período que não tem o apetite sexual para a mulher? Sim. Mas a gente tem que lembrar que o homem tem esse apetite sexual o tempo todo e com a maternidade isso não muda, a paternidade isso não muda para o homem. O que normalmente a gente tem que ter cuidado? De gerar conexão em outros momentos. Por exemplo, né? Uma massagem para essa mulher que está cansada nos pés, é uma massagem que lembra que a mulher ela precisa relaxar para excitar. Então, uma massagem relaxante ou até um próprio escalda-pés, para que eu traga essa mulher para um relaxamento, corpo, para depois eu fazer algum carinho, o toque, né? Porque se você vai tocar numa mulher pós-maternidade, sem relaxar ela em algum ponto do corpo, ela é uma mulher que está praticamente inflamada, né? Ela ainda tem dor, dependendo se for parto ou cesárea. Então, todo esse cuidado a gente precisa orientar, tanto o homem quanto a mulher. Em contrapartida, eu perdi o apetite sexual depois da maternidade, mas ele não. Não dá, de repente, pra gente tomar um banho quente junto? Não dá pra deixar o neném com alguém e a gente pelo menos dar uma volta de carro pra dar um beijo gostoso de língua? Pra gente tentar, né, reconectar esse casal que tende a ficar afastado por um período. Porque se esse período começar a prolongar, quando vê 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, pronto, aqui perdeu o casamento, né? E é onde a gente vê as grandes crises conjugais depois que o bebê nasce. Então, ali depois fica muito difícil, porque a conexão se perdeu por muito tempo. Mas tem aquela insegurança da própria mulher também, né? Claro, porque na verdade, Ele não me né? ama mais, ele não vai gostar de mim no meu corpo, porque está olhando para outra pessoa na rua, ou até durante a gravidez tem muito disso, né? Eu diria que a insegurança da mulher, ela acontece sim, inclusive depois do primeiro nascimento, né, do bebê, muito em função do corpo. Ela não consegue se enxergar como uma mulher, ela só se enxerga como mãe. E ela assume esse posto, ponto final, né? Então, todo cuidado tá com o bebê, o próprio, né, o esposo, para ajudar, ele pega, fica com mais tempo. Então, tudo isso também vai gerando uma baixa autoestima, tanto que tem mulheres que entram em depressão pós-parto. Então, isso tudo a gente precisa ficar atento, a olhar o comportamento e pedir ajuda médica, né? O próprio obstetra pode acompanhar, o pediatra pode acompanhar como que essa mulher está reagindo e, se necessitar, pede ajuda, vai para uma psicóloga e tal. Mas não pode achar que é tudo normal. Ah, não, nasceu o filho é assim mesmo, agora nunca mais a gente vai ser o casal. Seremos um casal ainda melhor, mas se a gente olhar com responsabilidade para isso. Mas também vem a parte do homem, né? A compreensão masculina, sim. ou procurar entender. Se você não conhece, procure um profissional que te ajude a conhecer, a entender esse lado, porque tudo é uma fase curta. Né? Porque a Cris está falando desse período do nascimento, nós temos aquele período do resguardo, né? Que tem que esperar realmente pelo menos 30 dias, né? Claro que sim. Que tem esse resguardo. E tudo vem, cara. Acho que eu vou falar como pai, né? Vem desse sentimento pai e não pode esquecer o sentimento marido, né? Essa é uma compreensão. Você não pode confundir as coisas. Sim. Uma coisa é você ser pai, uma coisa é você ser marido. A partir do momento, a Cris vai me corrigir se eu estiver errado, mas a partir do momento que você conecta as duas coisas em uma só, você deixa de ser o marido e deixa de ser o pai, se torna marido-pai, e você deixa de olhar para aquela mulher como teu desejo e ver ela como a mãe dos teus filhos, as coisas começam a se perder. A gente se perde. Grande, né? Muito, muito. Não chame de mãe, não chame de pai. Não. Isso é uma das coisas que a gente mais cuida no processo ali de atendimento, porque ali se perde de verdade a visão do desejo, que a gente está falando aqui, né? Mesmo que seja o amor da tua vida, o pai dos teus filhos, ele é pai dos teus filhos. Isso. E mãe dos teus filhos. Não é teu pai. Não, ele é o teu amor, ele é a tua delícia, seja o que for. Porque isso é legal da gente ter também, né? Nomes que... Eu não recomendo nomes infantis, nem nomes de bichinho, mas tudo bem. Porque também leva para um negócio que perde um pouco do poder da sedução e do prazer. Mas o delícia, né? A gente tem que começar a trazer isso para os casais, porque a gente vai se perdendo num nível
é absurdo pós-maternidade. E dá para resgatar? Dá para resgatar. Então, assim, a gente Claro que resgata... dá, gente. É a mesma mulher que se apaixonou lá atrás. É o mesmo homem que você se apaixonou lá atrás. O que mudou? A tua forma de olhar para a pessoa. A forma de olhar, exatamente. Enfim, é uma construção e precisa ser olhada com bastante responsabilidade, tá? Ambos os lados, tanto homem como mulheres. E principalmente nesse início ter uma equipe de apoio, né? A família, seja quem for, apoiar para poder manter esse casal aí, no mínimo, saudável mentalmente. E os filhos, como é que vão entrar nessa relação? Então, a gente sempre trabalha com os filhos de acordo com a idade, até uma certa idade os filhos dependem muito da mãe, né, e do pai, principalmente a questão da amamentação, mas começa a chegar uma fasezinha onde eles ficam mais independentes, andando, comendo sozinho, que a gente precisa limitar algumas coisas dentro de casa, né, então, como a gente estava falando, normalmente filhos dormem mais cedo, e tem uma programação infantil, isso a gente pode limitar, então toda segunda, terça e quarta a gente vai ter uma programação diferente com os filhos, depois da escola, enfim, em casa mesmo. Não ter aquela dominância do filho dentro do lar, Não né? é recomendado, porque na verdade aí você quebra uma questão hierárquica, né, da relação. Então, para existir os filhos, precisa existir pai e mãe. E aí, vamos supor, quinta e sexta é o dia do papai e da mamãe. E olha, o papai e da mamãe namoram, sabia? Então a gente vai tomar um vinhozinho, a gente vai comer um negocinho e vocês vão dormir. A gente chamava na época o Lucas e a Luísa como toque de recolher. Então a gente, né, então diz, olha, o pai e a mãe agora vão ver um filme que não é para a idade de vocês. E era um filme normal, mas não era um filme para a idade deles. Mas era o momento de vocês também. Nossa, então assim, 8h30, vamos dormir, já escovou o dentinho, tá. Então hoje o Lucas com 15 e a Lulu com 12, eles já entendem que o momento meu e do Bruno é meu e do Bruno, né? Então o momento com todo mundo, brincadeira e tá. Então a gente começa a dividir as relações dentro de cada limite. Que aí os filhos também não tomam conta de tudo, né? E aí funciona bem, tá? Mas hoje a coisa mais, não é natural, mas é mais normal que você encontra é o filho, ele tendo a programação toda dele. Toda. Ele tá almoçando, ele tá vendo desenho, ele tá sentado na sala, tá vendo desenho, e os pais têm que ver desenho com o filho. O filme que vão assistir é um filme de desenho, porque tem que ser com o filho. Aí você acaba tirando aquele momento marido e mulher. Sim. E só tem aquele momento pai e mãe. Não só o momento marido e mulher, como o momento individual, né? Então, assim, por exemplo, você provavelmente gosta de ver um futebol, né? E aí a tua parceira não. Então, tu também tem que ter o teu momento para ver um futebol, tomando tua cerveja, que isso é uma coisa que a gente percebe que nas casas são totalmente desestruturadas. Onde tem filho, não, ninguém vê filme, ninguém vê série, ninguém vê novela, ninguém vê... só um pouquinho, gente. Vamos acertar um horário aqui, porque existe adultos nessa casa. Porque se você não começa a botar limites, aí não tem limite na rua, não tem limite na escola, não, eu quero... Então, assim, saudável a gente falar entre casal, a primeira coisa que a gente traz, como que estão as regras e os limites dentro de casa? Que horário que as crianças comem, que hora que as crianças dormem, o que se vê na TV? Então tá, então a gente vai estipular quinta ou sexta, que é só a programação do pai e da mãe a partir de tal horário. Porque aí a gente começa a treinar também essas crianças para se relacionar depois. Interessante, então eu também tenho o meu direito. Legal, então o meu direito é hoje de ver um negócio diferente. Hoje é teu direito, hoje é do pai e da mãe, entendeu? E a gente pode conversar. Isso tudo pode ser conversado, né? As crianças, elas vão seguindo o exemplo dos adultos. Então, sim, dá para conviver muito bem o casal se a gente estabelecer regras com os filhos. Essas regras também são incluídas para o filho dormir com os pais? Aí é o nosso maior problema, né? Que eu digo, porque assim, o filho só deve dormir com o pai e com a mãe, em último caso, porque é uma questão até de segurança, quando é bebê a gente não recomenda, pode botar um bercinho do lado para a questão de acompanhar, mas o ideal dos mundos, né, e falo eu como mãe também, é estar no seu quartinho, monitorado por agora essas babá eletrônicas ou até mesmo revezamento, né? O que a gente vê? Crianças de 7 a 8 anos ainda dormindo com pai e mãe. Não tem como você ter uma conexão sexual e a gente às vezes vê pais fazendo sexo escondido com o filho na cama, né, de ladinho ali. Isso é péssimo para a criança, porque a energia sexual, mesmo a criança dormindo, isso pode influenciar, tá? Precocemente para uma criança que tenha instintos precoces. Então, não. Criança é no quarto dela e pai e mãe dormem sozinhos. Esse é o ideal, né? Para a gente poder ter uma saúde sexual do casal e uma educação
positiva para os filhos. Traz mais segurança.